Olá, eu sou o Rodrigo Zofka e vou analisar hoje para você tudo o que aconteceu no jogo Coritiba 1, Sport 0, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Porém, antes de mais nada, fica o convite para você, caso você queira me seguir no Twitter e também no Instagram, procura lá o @Rodrigo Zofka, ZOVK, Rodrigo Zofka, também lá no YouTube, youtube.com/Rodrigo Zofka. Se inscreve lá no meu canal, se quiser já deixa os likes nos vídeos, comenta, compartilha. E dito isso, vamos falar então dessa partida do Campeonato Brasileiro Coritiba e Sport. Leão da Ilha tendo alteração no comando técnico, saiu Daniel Paulista, entrou Jair Ventura e logo de cara no jogo de hoje a gente já viu o polegar, a digital do técnico Jair Ventura na escalação do Sport. Muita gente, quando Daniel Paulista saiu e chegou o Jair Ventura, abriu a boca logo para falar: o Jair Ventura é um técnico retranqueiro, futebol reativo, que é aquele futebol do contra-ataque. E numa entrevista até com o Ricardo Rocha, o zagueirão pernambucano, o Jair Ventura tinha falado que ele adequa o seu futebol nas equipes devido aos jogadores que ele possui no elenco. E o Sport, para quem me acompanha também lá no Twitter, não tem, para mim, pontas com a qualidade para agregar futebol numa equipe de Série A de Campeonato Brasileiro. E o que é que fez hoje Jair Ventura? Armou o Sport Clube do Recife com 3 volantes. Para muita gente, já foi uma surpresa. Posicionou à frente da zaga Ronaldo Henrique, ao lado também de Betinho e Ricardinho. O Sport sofreu muito com o sistema defensivo nessas primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Sofreu defensivamente contra o Ceará, na primeira rodada, quando o Sport venceu por 3-2, sofreu também lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense e nos 2 últimos jogos que perdeu por pouco no sentido do placar, mas falhou defensivamente contra o Santos e também contra o São Paulo. Sabendo disso, Jair Ventura posicionou esse sistema defensivo com 3 volantes e defendeu durante todo o primeiro tempo desse jogo contra o Coritiba com 2 linhas de 4. Patrick, Maidana, Chico e Sander fazendo a primeira linha defensiva e a segunda linha defensiva no meio de campo com Ronaldo, Betinho, Ricardinho caindo para fechar os espaços do lado direito e Marquinhos, que era o ponta, fechando então esse meio de campo no lado esquerdo. O Jonathan Gomes e também o Elton ficaram à frente dessas 2 linhas, pressionando a saída de bola da equipe do Coritiba, o Coxa Branca lá do Paraná. E dito isso, a gente, depois dessa situação defensiva que propôs o técnico Jair Ventura no jogo contra a equipe do Coritiba, a gente não tem muito o que falar do primeiro tempo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo sonolento, sem muita criação pela equipe do Sport, sem muita criação também pelo lado da equipe do Coritiba. Por quê? Porque o técnico Jair Ventura conseguiu êxito na sua proposta de jogo, que foi segurar a equipe mandante, que foi justamente não dar espaços, e o time do Sport se comportou muito bem. Elogios para o Chico, que fez uma partida segura, tanto no chão como também pelo alto. O Sander fez uma boa cobertura, e até o Ronaldo Henrique, que no meio do primeiro tempo até tinha feito uma crítica ao Ronaldo Henrique lá no Twitter, que o Ronaldo estava trotando, estava só observando, na linguagem gamer, estava camperando, mas depois disso o Ronaldo Henrique começou a participar mais do jogo, encostar nos atacantes da equipe do Coritiba, ter uma leitura melhor do sistema defensivo, e é isso que a gente espera de um primeiro volante. O Sport que pecou muito nos passes com o Betinho, por sinal a peça negativa para mim do sistema defensivo do Sport não foi o Ronaldo Henrique, que geralmente costuma ser, foi o Betinho. Ronaldo Henrique fez uma partida regular, mediana, no sentido de nota 5, 5,5, e o Betinho errou muitos passes, tanto no primeiro tempo como também na segunda etapa do jogo. O destaque do primeiro tempo foi também as puxadas do Elton, saindo da função de 9 para puxar o jogo, para tentar tabelar com o Patrick do lado direito, porque como a gente falou, o técnico Jair Ventura, ele sabe que a equipe não tem alas com a potência para voltar, para atacar, para auxiliar o ataque. Fechou a casinha, colocou 3 volantes, faltou então o ponta direita. O Patrick estava com essa liberdade, mas não tinha com quem tabelar ali do lado direito. Então saía o Elton da área,
puxava a bola para a passagem do Patrick, só que quando o Patrick conseguia raramente chegar na linha de fundo, não tinha ninguém na área, porque o Elton tinha feito aquele papel de recompor o meio para tabelar com ele. A mesma situação também acontecendo lá do lado esquerdo, mas sem êxito. Tivemos poucas passagens do Sander tabelando com o Marquinhos. O Jonathan Gomes, estava vendo também o jogo hoje pela TV Globo, foi eleito o melhor em campo. Eu não consegui interpretar desse jeito, porque o Jonathan Gomes não fez uma boa partida, saiu no meio do segundo tempo, não teve aquela intensidade de jogo que a gente viu contra o Ceará. Se fosse até para votar em alguém do meio de campo do Sport como o melhor em campo, seria o Ricardinho. Por quê? Porque o Ricardinho auxiliou o sistema defensivo e ainda apareceu como homem surpresa. Chegando no segundo tempo do jogo, o Sport teve uma intensidade diferente. Saiu mais para o jogo, a equipe do Coritiba também pode ter sentido aquela falta de gols na primeira etapa e o Sport aproveitou. Utilizou de um lado o Patrick, utilizou do outro lado o Marquinhos também sem tanta eficiência. E aí é que tá, o técnico Jair Ventura fez alterações que deu uma conotação diferente para o sistema ofensivo do Sport. O técnico Jair Ventura fez alterações, é bom salientar que logo aos 16 minutos Jair tirou o Marquinhos, que estava povoando o lado esquerdo, e colocou o Bárcia para fazer então o lado direito do ataque, com a dupla de ataque sendo então do Sport Clube do Recife, Bárcia e Elton. E também tirou o Jonathan Gomes para dar lugar ao argentino Lucas Mugni. O Sport, com esses jogadores, conseguiu criar um pouco mais, pressionou a equipe do Coritiba. E é bom até a gente citar que o Ricardinho continuou sendo um homem surpresa e o Sport chegou na boa bola aos 23 minutos da segunda etapa, pressionou o sistema defensivo da equipe do Coritiba, roubou a bola, o Lucas Mugni encontrou o Elton e o Elton saiu cara a cara com o Wilson, mas não conseguiu tirar a bola do goleiro Coxa Branca. E aquele lance dali tinha sido o melhor lance, a melhor oportunidade de jogo do Sport Clube do Recife. O Elton tirou a bola do goleiro, não com tanta força, o Sabino tirou, depois a chegada do Leandro Bárcia para completar para o gol, e o Sport ali perdia uma chance claríssima. Era o jogo de uma bola única que foi para Coritiba fazer. O técnico Jair Ventura ali encontrou o Sport a bola única, mas os dois atacantes não tiveram competência e também sorte para empurrar ela para o fundo das redes. Continuava então 0-0. O Sport na segunda etapa já tinha começado a se soltar, a ser melhor que o Coritiba, mas sem o êxito de colocar a bola para o fundo das redes. O técnico Jair Ventura depois fez outras alterações. Por exemplo, colocou o Marcão no lugar do Ronaldo. O Ronaldo Henrique, o volante, saiu, entrou o Marcão para fazer aquela função de primeiro homem do meio de campo, e depois tirou o Elton para colocar o Hernani Brocador, mudando então mais uma vez a dupla de ataque, virando Hernani e Bárcia para ver se encontrava o gol da equipe rubro-negra no estádio Couto Pereira. Sport que ainda colocou o Juba no lugar do Sander. Juba foi até um pouco mais agudo que o Sander durante o segundo tempo, apareceu, assim como também o Patrick apareceu do outro lado, porém, finalização que é bom, pouco a gente viu. O Sport não foi uma equipe produtiva ofensivamente, se comportou bem defensivamente, o Maidana falhou pouco. Por sinal, o Maidana, eu só lembro de uma falha grotesca dele, que quase ia resultando no gol do Coritiba, mas o Sander fez a cobertura de maneira perfeita, atrapalhou o ataque da equipe lá do estado do Paraná e continuava o jogo então 0-0. Isso, logicamente, antes da entrada do Luciano Juba. Só que toda essa situação, todo esse planejamento do Sport Clube do Recife de ir fechadinho, de ir arrumado para buscar uma bola contra o Coritiba, foi por água abaixo aos 47 minutos da etapa final. Numa bola totalmente despretensiosa, numa bola em que poderia o Patrick se livrar dela, ou poderia o Maílson esperar a bola ir para a linha de fundo, o Robson, ponta da equipe do Coritiba, foi para cima da bola, o Maílson também foi, e o que é que aconteceu? Um pênalti bobo, infantil,
e que tira do Sport um ponto valiosíssimo. Para você, torcedor, entender, o Sport com esse ponto do jogo de hoje teria, após o apito final, saído da zona do rebaixamento. Com a derrota, o Sport agora é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, porque o pênalti aconteceu, o Sabino converteu, o jogo acabou, Coritiba 1, Sport 0 no estádio Major Couto Pereira. E o que é que a gente pode falar após o apito final dessa partida? A gente pode falar que o técnico Jair Ventura teve êxito no que propôs aos jogadores e no que fizeram dentro das quatro linhas nessa derrota para cima do Coritiba. O último lance do jogo foi o que determinou o placar e todo o jogo mostra lições para o Jair Ventura. Por exemplo, lição número 1. Precisa se ter uma conversa com o Maílson, que é um goleiro que já está pegando rodagem de Série A, e dizer: Maílson, tranquilidade, postura, isso é uma Série A de Campeonato Brasileiro, você não pode ser afobado. Lição número 2, na zaga. Para mim, o melhor em campo hoje foi o Chico, zagueiro da base, substituiu o Adrielson, trabalhou bem no chão, trabalhou bem nas jogadas aéreas que lhe foi requisitado. O Maidana não fez uma partida ruim, fez uma partida regular, de regular para boa, falhou poucas vezes. O Sander não comprometeu, o Patrick também não comprometeu. Isso também pela cobertura do Ronaldo Henrique, depois do Marcão. Teve também o Betinho que, mesmo errando passes, não fez uma partida ruim defensivamente. O Ricardinho auxiliou o ataque, apareceu como homem surpresa, fechou também espaços no sistema defensivo. Então, essa deve ser a pegada do Sport no restante do Campeonato Brasileiro da Série A, se peças novas não chegarem. O técnico Jair Ventura sabe da limitação da equipe, sabe que primeiro tem que evitar tomar gols, agora tem que fazer também. Não pode acontecer o que aconteceu com o Elton lá na segunda etapa, de perder um gol cara a cara com o Wilson. Não pode acontecer do Sport também bobear, ficar distraído na hora de matar o adversário, porque o futebol é isso. Quem não faz, às vezes leva. É uma frase já clássica do futebol brasileiro e internacional. E o Sport tem que ficar atento, tem que ficar observando isso. E os atacantes têm que ter a competência de: chegou a bola no pé, finaliza e faça então o gol rubro-negro para dar a vitória para a equipe do Leão da Ilha. Continuando essa análise individual, o Jonathan Gomes não foi bem para mim, poderia ter rendido mais, por sinal, falta alguém também para trabalhar com ele, para dar uma iluminada na cabeça do Jonathan Gomes. Não gostei mais uma vez da partida do Marquinhos. Muitos torcedores nas redes sociais gostam do trabalho do Marquinhos. Eu vejo o Marquinhos como um jogador comum. E juntamente com o Betinho, são dois jogadores que não têm uma inteligência, para mim, de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro na hora de uma definição, na hora de um passe, na hora de auxiliar o ataque. São dois jogadores, então, que faltam nesse quesito de inteligência para uma Série A de Campeonato Brasileiro. O Elton saiu muito da área na primeira etapa. Quando teve a bola no pé no segundo tempo, não conseguiu ter o êxito de finalizar para marcar o gol rubro-negro. Entraram no time do Sport, para você aqui, torcedor, deixa eu pegar os 5 jogadores, porque agora são 5 alterações. Bárcia, Mugni, Marcão, Hernani e Juba. Bárcia entrou bem, deu uma velocidade, repetindo aquela colocação que a gente tinha feito. O Marquinhos atuava pelo lado esquerdo, o Bárcia entrou para dar então opção também pelo lado direito. O Mugni entrou na vaga do cansado Jonathan Gomes, deu mais vida à equipe, o argentino Lucas Mugni. Entraram também Marcão e Hernani. O Marcão fechou também, fez o papel do Ronaldo Henrique. O Hernani não teve uma partida também da gente analisar, porque não teve oportunidades, sofreu faltas, fez faltas. E o Juba foi mais eficiente no ataque que o Sander, porque participou também na reta final das subidas do Sport, buscando então o gol da vitória. E o Sport que perdeu por 1-0 o gol de pênalti nessa situação do Maílson. Então essas são as situações do Sport nesse jogo contra o Couto Pereira, contra o Coritiba no Couto Pereira. E repetindo para você, o Sport precisa chamar a atenção de Maílson, o técnico Jair Ventura. Chico fez uma boa partida, Betinho errando muito passe, Ricardinho aparecendo bem como homem surpresa. Elton não pode vacilar do jeito que vacilou no jogo de hoje.
Sport luta por uma bola nesse Campeonato Brasileiro da Série A. E não pode perder o gol que perdeu hoje o Elton. E a gente sempre vai esperar mais também do Jonathan Gomes armando as jogadas do ataque rubro-negro. Agora, é bom também dizer que ele precisa de um outro jogador para tabelar com ele. Essas são as principais análises minhas de Coritiba 1, Sport 0, válido pelo Campeonato Brasileiro. Sport que volta a campo agora contra o Grêmio, quinta-feira, às 7 da noite, lá em Porto Alegre. E sobre o Rafael Claus, ele que comandou o trio de arbitragem hoje, trio de arbitragem ok, sem nenhum adendo, sem nenhuma observação, não prejudicaram, não alteraram o placar do jogo. Coritiba 1, Sport 0. Ponto positivo para o técnico Jair Ventura, conseguiu fazer um jogo taticamente bom, mostrou que esse pode ser o Sport da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, por falhas individuais, o Sport saiu derrotado do estádio do Coritiba, o Couto Pereira. Bem, gente, é isso. Se você concorda, se você discorda, mande sua mensagem no Instagram, no Twitter, @RodrigoZofka, ou abaixo nos comentários no youtube.com/RodrigoZofka. Se não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sino das notificações e até a próxima. Combinado? Tchau, tchau!